Olá, irmãos, boa tarde. Hoje teremos mais uma aula da nossa IBD. Hoje é um dia atípico, né? Vamos fazer antes sábado à tarde, porque no domingo de manhã teremos um culto. Então, antes de mais nada, vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado mais uma vez pelas suas misericórdias, onde podemos estar aqui estudando, meditando e aprendendo mais a tua santa palavra, para que possamos sermos o sal do mundo, para que seja luz para o nosso caminho, para que possamos não só sermos abençoados, mas abençoar as pessoas, Pai, com o conhecimento bíblico, que é o que conduz à fé e conduz à salvação. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, hoje exploraremos sobre redenção, a doutrina da redenção. Então, primeiro vamos entender o que quer dizer essa palavra redenção no português. Redenção é um substantivo feminino. Então, aqui oferecem duas definições. Na teologia, é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. A segunda definição, figurado, sentido figurado, é um auxílio, é uma proteção que livra de uma situação difícil. Salvação. Tá? Então, para entendermos, possamos entender a redenção, o que é a redenção, por que teve que haver redenção para o homem, nós temos que entender como o homem era antes da redenção, o que é hoje o homem natural, aquele homem que não foi salvo por Cristo, que não foi alcançado pelo Evangelho, que não tem a fé que salva. Então, qual era a situação do homem? Primeiro vamos ver como era a situação do homem após ser criado. Como Adão era antes de cair. Então, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, eu gosto de chamar a atenção aqui para esse primeiro versículo, que Deus se apresenta como Ele é. Como Ele sempre foi e como Ele sempre será. A palavra Deus aqui, em hebraico, é Elohim. Tá? A palavra hebraica é no plural. Então, esse Deus aqui, essa palavra Deus, ela está no plural. O que quer dizer? Aqui Deus se apresenta como a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se juntaram e criaram. Então, no princípio, criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o céu e a terra. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz o quê? Que o Senhor Jesus Cristo, que faz parte dessa trindade, que já está aqui no primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia, diz o quê? Que ele criou tudo dele e para ele. Então tudo foi criado para a glória de Deus. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, além de Deus ter criado tudo, foi criado tudo dele, por ele e para ele, e tudo era muito bom. Então tudo glorificava a Deus. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus tinha um relacionamento peculiar com o homem. O homem era capaz de incorporar os atributos comunicáveis de Deus. Então, o homem foi a coroa da criação. Por que o homem ele é peculiar, ele é diferente do restante de toda a criação? Na sua vida racional, o homem era semelhante a Deus no sentido que era capaz de raciocinar e tinha intelecto, vontade e sentimento. Então, essa é a semelhança do homem com Deus. No sentido moral, ele era semelhante a Deus porque era bom e sem pecado. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e
sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele tinha um relacionamento diferente com Deus do restante de toda a criação, e além disso, o homem foi feito para governar toda a criação de Deus. Então o homem estava aqui na terra, inicialmente, para governar. Por isso ele era diferente do restante da criação, ou seja, ele era um ser criado superior aos outros seres, porque ele foi feito para governar, para colocar a vontade de Deus em prática. Agora vamos entender qual é a situação do homem após a queda. Então, anteriormente o homem era livre, o homem tinha a vontade própria, ele governava, ele era a imagem e semelhança de Deus, né? Ele tinha um relacionamento peculiar com Deus, diferente de todos os outros animais que foram criados. Então, Adão pecou, desobedeceu a Deus, caiu, o pecado entrou na terra, Adão se tornou um pecador. Então, a situação do homem mudou. Então, João 8,34, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, veja como que alterou a situação do homem perante Deus, perante toda a criação. Então, aqui a palavra servo, no grego, é doulos, escravo. Então, vejam que o homem se tornou escravo. Vamos entender a palavra escravo. É um adjetivo, um substantivo masculino. Primeira definição: que ou aquele que, privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Ou seja, o homem livre, que era livre, que governava toda a criação, ele passou a ser privado de liberdade, ou seja, preso, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Segunda definição: que ou quem está submetido à vontade de outrem, alguma espécie de poder ou uma força incontrolável. Lucas 4,18. Então, a pregar liberdade aos cativos. Então Jesus veio o quê? Pregar liberdade aos cativos. Aqui a palavra cativos, no grego, eu não vou pronunciar aqui que é bem complicada a pronúncia, mas no grego ela quer dizer prisioneiros. Então veja o que o homem se tornou. Ele foi privado de liberdade. Ele não era mais livre. Ele não era mais livre. Ele não tinha mais a liberdade, ele estava preso. Ele não tinha mais a sua vontade, ele fazia a vontade de outro senhor. E era uma força incontrolável, porque o pecado no homem ele é incontrolável. O homem caído, depois de Adão, ele não consegue não pecar. O pecado domina ele. Ele sente vontade, necessidade, prazer em pecar. Então, essa é a situação do homem. Então, prisioneiro, cativos, prisioneiro, no grego, significado, que perdeu a liberdade. Substantivo masculino, aquele que foi privado da liberdade, preso, detento. Então, o homem hoje ele está aprisionado pelo pecado, ele não consegue sair. A vontade dele, ele foi subjugado, ele faz a vontade do Senhor dele, que é o pecado. Então, vejam a diferença do homem antes da queda e depois da queda. 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o que o homem natural segue hoje? Doutrinas, ensinamentos de demônios. Ele não apenas segue o que o demônio ensina expressamente para ele, que é tudo contra Deus. O homem faz o que é contra Deus, seja no âmbito espiritual, seja aqui no âmbito carnal, seja no âmbito sexual, seja se drogando, seja roubando, matando. Doutrinas de demônio. O homem gosta, ele tem prazer em fazer isso.
é mais forte do que ele está preso ali, ele não consegue se libertar. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século, Satanás, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o homem está cego. Cego por quem? Pelo Deus desse século. Ele não consegue enxergar, ele não entende todo o plano espiritual, ele não entende para que ele foi criado, ele não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui na terra. Então ele pega uma doutrina de demônio e começa a seguir. A Bíblia diz que toda doutrina que sai da Bíblia são doutrinas de demônios. Então, essa é a situação do homem após a queda, muito diferente da situação inicial. Então, após a queda, o homem se tornou escravo do pecado. Está submetido à vontade de um senhor, o diabo, Satanás. Jesus falou para os fariseus: vós tem por pai o diabo. Privado de liberdade, ele é prisioneiro de quem? Do pecado. Ele não consegue se libertar do pecado, da situação de pecador. Pertence e é a propriedade do diabo. Pertence ao diabo. De filho de Deus, criatura de Deus, passou a ser filho do diabo. Está sob uma espécie de força, de poder ou força incontrolável. Ele não consegue se livrar. Ele às vezes nem quer, ele gosta. Segue, gostam e tem prazer de ensinamentos de demônios. O homem assinou um contrato de escravidão com Satanás, que não pode ser quebrado pelo homem. Então, foi o que Adão fez. Quando ele pecou, ele caiu, e ele assinou um contrato, onde ele se vendeu como propriedade de Satanás. Ele se vendeu como propriedade do pecado. Então ele deixou de ser propriedade de Deus, por vontade própria, porque ele quis, para ser propriedade do diabo. Agora, entendendo isso, a gente pode entrar no que é a redenção. Então, no período de Roma, havia o comércio de escravos, onde os escravos eram colocados à venda nesse mercado, no mercado de escravos. Eles eram colocados como mercado, como mercadorias, né? E quem pudesse pagar o preço, poderia comprar esses escravos, onde o seu comprador seria o seu senhor. E todos os poderes do antigo senhor seria passado automaticamente para o novo senhor do escravo comprado. Então, isso é um mercado de escravo. Isso no período de Roma era comum. Você ir no mercado, se você tinha dinheiro, você poderia comprar o escravo que você desejasse, e automaticamente você era o senhor desse escravo. Esse escravo tinha que fazer a sua vontade. Ele não tinha vontade mais, ele tinha que lhe obedecer. Agora você imagine que o homem, ele estava nesse mercado, ele era um escravo, e Cristo entrou nesse mercado para comprar o homem. Essa é a redenção. Cristo nos tornou livres com a redenção. Então, é um ato de Deus. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, todo filho de Adão é um pecador. Então você recebe o pecado, você já nasce caído, você já nasce condenado, você herda isso dos seus pais. E aqui Paulo coloca como uma tradição, mas é uma tradição que não consegue ser quebrada. Você não consegue, sendo pecador, gerar uma pessoa que não peca, é impossível. Aqui na palavra que fostes resgatados, essa palavra resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebido dos pais, quer dizer que Cristo nos resgatou. A palavra aqui no grego é elitrotite, grego, resgatar. Ela significa ato de libertar, tornar livre. Então, a primeira coisa que Cristo fez com a redenção é que ele mostra que havia necessidade de uma compra. O homem precisava ser comprado, ele precisava ser libertado do seu senhor, que era o diabo, da sua prisão, que era o pecado. Então,
Deus é o Criador de todas as coisas, toda a criação é dele, pertencemos a ele como criaturas. Para levar-nos para a glória, ele nos fez como criando-nos, não como criando-nos, mas comprando-nos para si mesmo. Então, nós éramos como criaturas para Deus após a queda, somos criaturas de Deus, mas pertencemos ao diabo por propriedade. Mas Deus queria a gente para ele, para que ele nos levasse para a glória, nos levasse para o seu reino. E como que ele poderia fazer isso? Comprando para si mesmo. Então Cristo comprou o homem para si mesmo. Então somos duas vezes de Deus, duas vezes seus, pela criação e pela redenção, pela compra. Cristo nos tornou livre mediante uma compra. Então, método de Deus. Deus usou um método, a compra. Apocalipse 5, 9. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-nos os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui a palavra grega comprastes é igorolassas, grego, fazer compras, literalmente. Então, o ato de Deus, nos tornar livre. Segundo, fazer compras, ele comprou. Neste versículo, Deus revela como foi o método que Cristo usou para nos libertar. Foi transferir a propriedade do homem, do diabo, para Deus. Uma compra. Agora, se foi uma compra, qual foi a moeda que Cristo usou? Gênesis 3,17. Maldita é a terra por causa de ti. Tudo que há na terra está debaixo de maldição. Quem amaldiçoou a terra? Deus. Após Adão pecar, foi um dos castigos de Adão, é viver numa terra que está amaldiçoada. Maldita é a terra por causa de ti. Então Deus amaldiçoou tudo que é na terra. Ou seja, nada que tem aqui na terra tem valor suficiente para comprar, para remir o homem. Nada. Porque tudo está debaixo de maldição. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então aqui Pedro afirma: nada que é corruptível, nada que existe nesse mundo, nada que está sob maldição, pode ser usado para comprar o homem, para tirar esse homem do mercado, para adquirir o homem como propriedade, como servo, para libertar o homem do pecado, libertar o homem do domínio de Satanás. Agora, se o que há na terra, nada nesse mundo, pode ser usado para comprar o homem, para remir o homem, então o que poderia satisfazer a Deus? 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, fomos redimidos com o precioso sangue de Cristo, o cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro cujo sangue foi o preço da compra, com o preço da compra era incorruptível e incorrompido. Então, o sangue de Cristo ele não está debaixo da maldição que a terra está. Ele não está debaixo da mesma maldição que o homem. Então, o sangue de Cristo é incorruptível. O sangue de Cristo não foi corrompido. Então, era a única substância, a única moeda, a única troca que Deus poderia usar para resgatar o homem do pecado. É o sangue de Cristo que não era corrompido e nunca seria. O resultado, a compra foi sem devolução. Então, Gálatas 3,13. Como Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Aqui a palavra resgatou é a mesma palavra que foi utilizada no Apocalipse 5,9, mas foi adicionada uma preposição.
Apocalipse 5:9 é igoraças, grego, quer dizer fazer compras. Aqui em Gálatas 3:13 é isigoracei, que tem um sufixo que foi acrescido, uma preposição. No grego quer dizer compra definitiva. Então foi uma compra que foi feita e ela não pode ser desfeita. Não existe a devolução. Então Cristo não vai devolver você. Eu não te quero mais. Eu te comprei, me arrependi, não gostei, o modelo veio com defeito, eu não quero mais, vou devolver. Então é uma compra definitiva. Ela não pode ser desfeita por ninguém. Então, essa preposição dá sentido de comprar sem possibilidade de devolução. Essa palavra dá ênfase ao resultado de redenção, o resultado da compra com o sangue de Cristo. Quando fomos comprados da maldição da lei, da escravidão do pecado, essa compra foi tão completa e eficaz que jamais poderemos voltar ao mercado de escravos. Então, resultado, sem devolução e nunca nos venderia novamente. Aqui no sistema, quando a gente estuda o sistema de escravidão em Roma, o que acontecia? O senhor, o homem que tinha o dinheiro para comprar o escravo, ele poderia ir no mercado, né, escolher o escravo que bem agradasse a ele e que ele poderia comprar, que ele teria o dinheiro para comprar. Então ele poderia comprar um escravo novo de idade, forte, né, em condições físicas boas, e usar aquele escravo até o momento que esse escravo já não trabalhasse mais, não pudesse mais ser útil para ele. Então ele poderia fazer o quê? Colocar esse escravo à venda novamente por um preço um pouquinho mais baixo. Porque além de ter usado esse escravo durante todo o período que esse escravo foi dele, ele usou os serviços e ele ia adquirir um valor posterior, né? Porque ele não queria ficar com esse escravo até morrer, até porque ele ia perder mais dinheiro. Então ele colocava esse escravo de novo à venda. Um outro senhor poderia vir comprar esse escravo mais velho por um preço um pouquinho mais baixo, ou seja, ele poderia não gastar tanto dinheiro com o escravo, e sabendo que esse escravo é mais velho, tem menos vigor físico, ele ia exigir mais desse escravo. Ele ia exigir mais para quê? Para compensar esse pouco investimento, mas que esse investimento desse um pouco de retorno. Então o sofrimento desse escravo é maior, porque o segundo senhor vai exigir mais, vai fazer com que ele sofra mais. Então, isso não vai acontecer conosco. Cristo nos resgatou, nos libertou para sempre, para sermos entregues para uma nova servidão, a do amor. Mas livres da escravidão e do cativeiro do pecado. Você foi liberado do cativeiro do pecado, você foi liberado da escravidão do diabo, você foi liberto, você recebe a liberdade, mas uma nova servidão, uma nova obrigação, que é o amor. Então você é livre para amar como Cristo pediu, como a Bíblia pede. Então essa é a liberdade que o cristão remido recebe do seu remidor, que é Jesus Cristo. Um versículo para respaldar, João 10, do 28 ao 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, olha a palavra que está grifada aqui, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, é uma compra definitiva. Ninguém pode te pegar de volta e colocar no mercado da escravidão, te entregar para outro senhor. Isso não vai acontecer. Então, Cristo aqui nos mostra a segurança da salvação. Uma compra sem devolução. A segurança faz parte da experiência do Filho de Deus que foi remido. Então, a sua experiência é saber que você não vai voltar ao que era antes. Você não vai ser devolvido, descartado, vendido novamente por ninguém. Agora vamos entender o destino do remido. Quem recebeu a redenção, o destino. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Então,
Essa palavra aqui, Romanos 3:24, redenção, no grego, é apolitrósios, grego, redenção. Significado, é o destino, o caráter completo e o caráter permanente, nosso destino. Então, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Aqui fala que a gente tem um destino. É a redenção que há em Cristo, o nosso destino é Cristo. Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, tanto o corpo como a alma foram remidos da maldição da escravidão do pecado. Apesar de vivermos ainda num corpo não remido, Deus prometeu que nossa redenção será completa, e isto inclui a redenção do corpo. Então, hoje, nós vivemos num corpo que ainda não foi remido, mas a Bíblia nos promete um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Então, o nosso corpo também será remido, o nosso corpo também receberá a redenção, o nosso corpo também foi comprado. Então, Cristo não comprou só a nossa alma, Ele também comprou o nosso corpo. Então, nosso destino, futuramente, é ter a redenção do corpo, ter o corpo de glória semelhante a de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Paulo descreve: porque sabemos que nossa casa terrestre, nosso corpo, deste tabernáculo, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, quando morrermos, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então entenda, hoje estamos no corpo não glorificado, e o nosso corpo também foi comprado com o sangue de Cristo. Então também teremos a redenção do corpo. Então Paulo usa essa metáfora, né, para se referir ao nosso corpo ainda não remido como casa, e o nosso corpo de glória remido, que vai ser o nosso edifício. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aqui o apóstolo Paulo antecipa a plenitude da nossa redenção, quando seremos semelhantes a Cristo, né? Então ele vem aqui dizendo quais serão as etapas: primeiro a alma, depois o corpo. Ainda para fechar esse assunto do destino, Efésios 1,14, o qual, Paulo escrevendo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Aqui Paulo está falando do Espírito Santo que vem habitar dentro da pessoa remida. Faz parte da redenção o Espírito Santo habitar. Aqui o penhor, a palavra penhor dá ênfase no futuro. Então, o que significa penhor? É um substantivo masculino. Primeiro significado: empenho ou entrega de coisa móvel ou imóvel como garantia de obrigação assumida. Segundo, esse bem ou imóvel dado como garantia. Então, Deus deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós como uma garantia. Aqui ele estava garantindo, tá? Ele está garantindo que você vai ser remido completamente. Primeiro que você recebeu a remissão, a redenção do Espírito, e você terá a redenção do corpo também. Então é a garantia, é o Espírito Santo que habita dentro de você, que te convence do pecado, da justiça, do juízo, que te dá a mente de Cristo, que te faz crescer a estatura de Cristo, que tira o coração de pedra que você tinha, coloca o coração de carne, escreve as leis de Deus lá para que você não esqueça, para que você não seja confundido. É o que te dá os dons, que te dá os frutos do Espírito, que faz você viver como Cristo, ser imitador de Deus, imitador de Cristo. Então essa é a garantia, Deus dizendo para você: está vendo como eu mudei o seu ser? E eu também vou te levar embora e vou te dar um corpo remido. Então a garantia da sua salvação, a garantia que Deus vem te buscar, a garantia que Cristo vai te levar para Ele, que você vai receber um corpo de glória, também a redenção do corpo.
Então, só para relembrar, para a gente entender a redenção. Então, não éramos propriedade de Deus. Após a queda de Adão, a gente deixou de ser propriedade de Deus, mas de Satanás. Satanás tinha o poder da propriedade. Ele era seu dono. O homem, Adão, se entregou, se vendeu para ele, quando pecou, né? Então, se éramos propriedade de Deus, não éramos propriedade de Deus, mas de Satanás. Salmo 7,11 diz o quê? Deus é o juiz justo. Agora eu pergunto, como que um juiz justo, sabendo que Satanás tinha a propriedade do homem por direito, o homem era de Satanás, Deus podia ir lá e simplesmente tomar o homem a seu bel prazer, arbitrariamente? Não, porque ele deixa de ser justo. Deus não muda. Deus é santíssimo. Então ele não faria isso de uma forma arbitrária. Me dá aqui que é meu, eu quero para mim. Não, ele é um justo. Ele é justo. Ele é santíssimo. Então, o homem se vendeu como escravo para Satanás. Mas com a redenção, o homem passou a ser propriedade de Deus definitivamente. Então, isso é a redenção. Passar a propriedade do homem que estava na mão do diabo, do pecado, e essa propriedade ser passada totalmente, definitivamente para Deus. Então, Deus nos comprou para si mesmo, né? Definitivamente. Uma obra feita por Deus, onde o homem não valia o preço e nem tinha utilidade nenhuma para Deus. Então, o preço que foi pago pelo homem, o homem não merecia, não valia. E o homem não tem utilidade nenhuma para Deus. Deus não precisa do homem, ele ama o homem, mas ele não precisa, não tem utilidade. Então era muito caro, não valia o preço e não tinha utilidade. Mas Deus fez a redenção, a compra do homem, pelo seu próprio prazer. Deus teve o prazer de fazer isso, porque Ele nos amava, nos ama até hoje. Então Ele teve o prazer. Tanto é que tem um versículo na Bíblia que diz: ao Senhor agradou moê-lo. Então agradou ao Senhor moê-lo. O Senhor Jesus Cristo, para quê? Que houvesse redenção. Agora, para ter redenção, precisamos de um redentor. Então não basta apenas Deus ter o ato de compra, fazer uma compra definitiva, ter o preço para essa compra, que era o sangue de Cristo, mas teria que ter o redentor. Quem faria essa compra? Então, toda compra precisa ter um comprador, mas toda compra tem suas condições. Então, teria algumas condições que o redentor teria que cumprir, né? O contrato. Então, se você não cumpre as condições, você não faz a compra, você não assume a propriedade do bem que você está comprando. No Velho Testamento, Deus, através de exemplos, preparou o caminho para a vinda do Redentor. Ele definiu as condições. Então, quem definiu as condições foi o próprio Deus no Antigo Testamento, no Velho Testamento. A tradição que representava a obra de Cristo. Então, as tradições do Antigo Testamento representavam a obra de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Desde o primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro até o último capítulo do último livro, o último versículo do Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, a tradição que apontava, que declarava, que decretava como seria o nosso Redentor. Então, voltando lá para a tradição dos israelitas. Se um israelita era vendido como escravo, ou se entregava à escravidão como pagamento de alguma dívida, havia uma condição que ele poderia ser libertado. Isso era previsto no Antigo Testamento. Um parente próximo tinha o direito e a responsabilidade de pagar o preço para libertá-lo da escravidão. Então, parente próximo. Vamos ver quais eram essas condições. Primeira condição, então, ser parente do escravo. Então, no Antigo Testamento, Boaz, que era um parente próximo de Ruth, pagou o preço, libertou Ruth e a tomou como esposa.
Então, no Antigo Testamento a gente já tinha no livro de Ruth, se você lê Ruth, capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem, valente e poderoso, da família de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. Então, um parente de Ruth que poderia comprá-la. Seria o seu remidor. Ruth capítulo 3, versículo 9. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Então, além de ser um parente próximo de Ruth, Ruth declara que ele seria o remidor, ele seria o comprador, ele daria a redenção para ela. Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi mulher. Isso no Antigo Testamento exemplifica, declara, decreta, revela o que o Senhor Jesus Cristo faria com o homem, com a sua igreja. No Novo Testamento, Cristo se identificou com o homem, tornando-se nosso parente próximo. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então Cristo, o Rei da Glória, destituiu-se da sua glória, que foi e sempre será dele, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, se fez carne, se fez homem. Então, ele tem que ser o nosso parente. Para ser nosso parente, ele tem que ser um homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, ele participou da carne e do sangue. Então, o homem, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Mais uma vez aqui mostra que Cristo ele se fez homem para se tornar o nosso parente. Agora, qual era o parentesco de Cristo? Sabemos que ele é Deus Todo-Poderoso. Mas como ele se autodeclara com relação ao homem? João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Aqui é quando Maria se depara com Jesus Cristo ressurreto, em corpo de glória, e ele faz essa declaração para Maria: vá para meus irmãos. Então, o parente, Cristo é nosso parente, primeira condição. Assim como Boaz era o parente de Ruth, Jesus é o nosso parente, se identificou como homem. Segunda condição: ter meios para pagar. Então, vamos lá. Toda compra tem um preço a ser pago, mas a compra do homem tem um preço bem alto. Então, Antigo Testamento, a tradição, o exemplo, é como Cristo faria isso. Ruth 4,6. Então disse o remidor, o parente mais próximo de Ruth, ele não tinha esse dinheiro para remir, para dar redenção a Ruth. Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Então aqui o parente mais próximo de Ruth disse: eu não tenho como comprar, o valor é muito alto, eu não consigo, então eu passo para você o direito de dar a redenção a Ruth. Então, o parente mais próximo de Ruth não pode pagar o preço e cedeu para Boaz, o segundo parente mais próximo à compra de Ruth. Então, a segunda condição é, além de ser parente, tem que ter meios para pagar. Então, o primeiro parente de Ruth não tinha, ele
passou para o próximo que tinha. Vamos em Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, não foi sangue de um homem comum, pois o valor seria limitado. Um homem comum é limitado. Deus é infinito. O Senhor Jesus Cristo é infinito. O valor do sangue de Cristo é eterno, né? Então, mas sim, o sangue eterno do Filho de Deus que se fez a carne de valor inestimável. Então, Cristo cumpriu a primeira condição, ser parente. A segunda condição, ter como pagar. Terceira condição, o resgatador, o redentor, precisava querer fazer a compra. Então essa é a terceira condição da redenção, a compra, a libertação. Antigo Testamento, Ruth 4:8, disse pois o remidor a Boaz, toma para ti. Então o primeiro parente de Ruth, ele não queria, ele era parente, ele não tinha condições de pagar, mas mesmo se tivesse, ele não queria. Ele disse a Boaz, toma para ti, toma ela para você, compre você, eu não quero ela. Então aqui mais um exemplo, né? Mais uma tradição, mais uma condição. Querer. Então, no Velho Testamento, o parente mais próximo de Ruth não desejava fazer a compra. Sendo assim, passou adiante o direito para Boaz, que era parente, tinha dinheiro, tinha condições e queria fazer a compra. Então, agora no Novo Testamento, a obra de Cristo, que já estava sendo revelada no Antigo Testamento, já tinha seus decretos, suas condições, como seria feito, né? Então Lucas 22:42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui no Getsêmani, Jesus orando, né? Estava em sofrimento, né? Ele sangrava sangue, que é uma condição humana, que é um total desespero. E esse desespero não é porque ele ia morrer, esse desespero era porque todo o pecado do mundo cairia sobre ele e Deus viraria o rosto para ele. Então, Jesus não estava desesperado porque ia morrer, porque ia ser crucificado, porque ia ser pregado, transpassado, moído. Não é nada disso. Jesus estava ali sentindo o peso de todo o pecado do mundo que seria colocado em cima dele, e ele sabia que Deus viraria, se apartaria dele. Seria a primeira vez que Jesus sentiria isso. A primeira vez que Jesus não estaria junto com seu Pai, porque ele se fez maldição no nosso lugar. Então o sofrimento de Jesus era o quê? Era que ele sabia que ele seria separado de Deus momentaneamente, separado da glória de Deus momentaneamente, para que se cumprisse a obra. Então esse era o sofrimento de Cristo, não era medo de ser crucificado, porque ele veio aqui para isso, sabendo que iria. Então ele diz o quê? Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então aqui Cristo afirma que veio fazer a vontade do Pai, ou seja, pagar o preço pelos homens que só Ele poderia pagar. Então a primeira condição, ser parente. A segunda, ter um valor para comprar. E a terceira, querer comprar. Hebreus 10:7. Então disse, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, Antigo Testamento, para fazê-lo a Deus, a tua vontade. Então ele veio para isso. Ele veio com a intenção de comprar. Ele veio com a intenção de ser redentor. Ele veio com a intenção de pagar o preço do seu sangue. Ele queria fazer isso. Mateus 16:23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, aqui Cristo estava repreendendo Pedro, porque Pedro estava o compelindo, tentando impedi-lo de morrer, de se entregar. Então ele disse, olha, parte-se de mim, para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo. Então ele veio aqui para isso. Quando Pedro tentou dizer que não era para ele fazer, ele aparte-se de mim.
para isso que eu vim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Mateus 26, 5, 4. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mais uma vez Jesus. Aqui Jesus repreende mais uma vez a Pedro, após cortar a orelha de um dos guardas que o capturava. Então, quando veio os guardas para prender Pedro saca da espada, corta a orelha do soldado que vinha junto com o sacerdote, e Jesus repreende. Como vai cumprir as Escrituras? Como que será cumprido o que está já dito sobre mim? Como que eu vou fazer o que eu vim fazer se você embainha a sua espada? Eu não preciso disso. Ele mesmo disse, se quiser eu rogo para o meu pai, ele manda uma legião de anjos aqui, mas não é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui morrer, eu quero morrer. Eu tenho que morrer, eu preciso fazer isso, senão eu não compro o homem, eu não vou ser o redentor do homem. E mais um versículo, João, dois versículos que afirmam isso, João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso, Jesus dizendo, falando sobre ele mesmo, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então ele deu a vida dele. Está aqui, ó. Eu entrego. Ninguém me tira de mim. Ninguém tirou a vida dele. Mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então, se Cristo não tivesse sido voluntário, se ele não quisesse fazer isso, se ele tivesse sido obrigado pelo Pai, Deus teria então cometido o maior crime de toda a história: o homicídio. O homicídio, quando você vai matar a pessoa, você mata a pessoa. Não. Jesus veio e falou: está aqui, eu dou minha vida, eu quero dar minha vida. Então, terceira condição, ele queria comprar. Ele era parente, tinha o dinheiro para comprar, o sangue. E terceira condição, ele queria comprar. Quarta condição, o remidor não poderia necessitar de remissão. Isso aqui é interessante também. Então, um escravo não poderia libertar outro escravo. Como um preso pode libertar outro preso? Então era necessário que Cristo não fosse pecador, pois caso fosse, seria escravo também e não poderia dar liberdade para outro escravo. Então, como que a gente pode entender? Existem dois presos dentro da cadeia, os dois estão presos, os dois estão ali cativos. Como que um preso vai dar liberdade ao outro? É impossível. Então, um homem que é pecador, que está preso, que tem uma força maior do que ele não consegue se libertar, ele é propriedade do diabo. Como que um outro homem que está na mesma condição pode libertá-lo? É impossível. Então, o nosso Redentor, ele tinha que ser diferente, né? Então, por que não? Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele não estava preso, não era cativo de Satanás, do diabo, do pecado, não. Então ele não precisava de remissão. Então o nosso Redentor não poderia precisar de remissão, porque ele não pode dar o que ele não tem. 1 Pedro 22, 24. O qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Então, irmãos, essa é a redenção. A redenção é a compra, né? É a compra do homem que era escravo. Essa compra tinha que ser feita por um não escravo. As condições eram ser parente, ter o preço, querer pagar e ser livre. Então, essa é a obra da redenção. É isso que a doutrina da redenção nos ensina. Foi isso que Cristo fez por nós. A redenção da alma e do corpo.
O corpo nós ainda receberemos, mas temos o Espírito Santo que habita em nós, que é a garantia de que essa redenção vai acontecer. Então, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que todos os irmãos tenham entendido essa doutrina. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe.